Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Nesse momento, gostaria de fazer uma reflexão sobre um aspecto que, inclusive, já foi definido como ética, né? Nem tudo que quero posso, nem tudo que posso devo. E eu gostaria de analisar essas três possibilidades dentro desse aspecto: querer, poder e dever. No primeiro deles, eu não quero, a lei não permite, e eu entendo que não devo. Aqui existe uma estabilidade maior. Por quê? Porque além da lei não permitir, eu também entendo que não devo praticar porque eu acredito que aquilo seja errado. Então, existe uma estabilidade maior. Essa estabilidade pode começar a ser diminuída dependendo de como a lei trate disso aqui. Mas se a lei não estiver adequada, por exemplo, para agir, punir da melhor maneira, evitar da melhor maneira algo, isso pode interferir, inclusive diante de impunidades e uma série de coisas, no senso da sociedade como um todo. Aqui, eu já estou propenso a querer, porque eu entendo que moral e eticamente é correto. Aqui a sociedade entende isso, por exemplo, que é moral e eticamente correto. Mas por um aspecto legal, via de regra, as pessoas não querem fazer. Então aqui elas estão mais propensas a fazer, porque moral e eticamente elas acreditam ser correto. Então possivelmente vão haver momentos em que as pessoas vão fazer. Seja por não imaginarem que a lei seja adequada para punição, seja por acreditarem que a lei é adequada para punir, mas que em determinados momentos eles não vão ser descobertos, etc. Né? Aqui nós temos o senso moral e ético indicando, eu quero fazer, eu acredito que seja correto fazer, o meu senso do dever ser, acredita ser correto, a lei permite, mas por algum motivo eu não quero. Geralmente esse é um motivo de conveniência. Eu acredito que devo fazer, a lei permite, mas em determinadas circunstâncias eu prefiro não fazer por questões de conveniência. Via de regra, mas pode haver outros também. Aqui eu entendo que não devo fazer. Entendo que não devo fazer, apesar da lei permitir. Então não quero fazer. Entendo que não devo fazer, apesar da lei permitir. Então eu não quero fazer. Quando eu entendo que não devo fazer, veja que, mesmo a lei dizendo que posso, eu posso ter a ideia de que eu não vou querer. Não vou querer porque, independente da lei permitir, eu não entendo aquilo como correto. Bom, mas e aqui? Aqui eu não entendo como correto, a lei proíbe, a lei não permite fazer, mas ainda assim eu quero. Então aqui geralmente entra a questão instintiva, a questão do egoísmo, a questão da ideia de levar alguma vantagem, a questão de estar preso a um vício. Então eu acabo cedendo àquele vício e me entregando a ele. Eu passo a querer constantemente fazer algo, mesmo acreditando ser errado e mesmo acreditando e mesmo enxergando até que a lei proíba fazer aquilo. Esse é um grande problema. Quando eu quero fazer algo, mesmo entendendo que é errado, acreditando que é errado e mesmo tendo a lei proibindo. Aqui eu entendo que é correto, a lei proíbe e eu quero fazer. Então eu quero fazer baseado no meu senso de moral e ética. Eu acredito que aquilo é adequado para ser feito e quero fazer mesmo a lei proibindo. Posso até não fazer em virtude da lei proibir, mas eu quero fazer. Então, possivelmente, nesse caso, em alguns momentos, alguns momentos, vou acabar por fazer aquilo. Não acredito que é errado, acredito que não devo fazer, tenho um senso moral e ético que acredito que não se deve fazer, mas a lei permite. A lei permite e eu tenho um senso moral e ético, mas como a lei permite, eu vejo várias pessoas fazendo, eu acabo querendo fazer também. Eu vou contra meus princípios e vou fazer porque a lei permite, a maioria está fazendo. E aqui então, eu acredito que é correto, a lei permite e
eu quero fazer. Então, esse é o ponto em que possivelmente vai haver mais pessoas fazendo, né? Mais pessoas vão fazer. Por quê? Porque simplesmente ela acredita que é correto e a lei permite. Qual o grande problema aqui? As leis humanas, elas são passíveis de modificação. É possível haver injustiça, tanto numa lei que proíba como numa lei que permita algo. E aí, mesmo pensando, o princípio da vedação ao retrocesso, o princípio da vedação ao retrocesso, pode ser, em determinados casos, algo muito problemático, ou seja, pode se tornar uma arbitrariedade, ou seja, uma vez que se estabelece algo, nunca mais se modifique aquilo, mesmo ao se perceber que cause prejuízo, porque um determinado grupo definiu que aquilo, não aceitar aquilo é um retrocesso. E pode acontecer o contrário também, né? Algo que não deveria ser mudado e que efetivamente em que não se deveria retroceder, em que há motivos claros específicos que nos mostram que não deveríamos retroceder e acharem que aquilo deva ser mudado. Então veja que, por mais que existam esses nomes, o princípio da vedação ao retrocesso, ele não acaba em si mesmo não sendo uma garantia, porque ele vai depender muito do que passa na mente da pessoa, das pessoas que estabelecem aquilo. Então, tanto eu posso ter algo que entendo que não deva retroceder e prejudica a sociedade por não retroceder, como pode haver algo que está prejudicando, que não está prejudicando, está beneficiando a sociedade e eu acabo retrocedendo. Então eu tenho uma lei que permite algo e eu falo, isso aqui não vai retroceder. Aquilo pode estar beneficiando ou prejudicando a sociedade, pode beneficiar ou prejudicar. E ainda assim eu ter essa ideia. Então, veja, se uma lei que permite algo está prejudicando a sociedade, e eu digo que essa lei está protegida pelo princípio da vedação ao retrocesso, que não pode retroceder, eu estou prejudicando a sociedade. Se uma lei beneficia a sociedade, então ela não deveria retroceder. E eu a modifico, eu acabo prejudicando a sociedade também. Então veja, tudo vai depender de como se entende o que é retroceder e o que não é retroceder. Nesse ponto é que nós deveríamos ter uma lógica mais objetiva ao tratar das leis, porque se nós não tivermos uma lógica objetiva, se nós não tivermos critérios bem definidos, bem estabelecidos, tivermos critérios vagos, normas vagas, isso pode prejudicar bastante a sociedade. E aí, isso certamente influencia no senso de dever da sociedade. A forma como essa sociedade tem acesso à informação, a forma como ela enxerga o mundo, não é? Então, numa sociedade em que a lei seja muito permissiva em todos os aspectos, ela pode prejudicar o senso do dever ser, porque já que eu posso fazer tudo, né? Então o senso do dever ser, se eu não tenho um bom senso de dever ser, se eu não tenho um bom senso moral, um senso de que nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo fazer, esse senso ele pode se tornar muito flexível. Então, de todos esses aqui, que eu entendo como mais importante é o senso do dever, a ideia do dever ser. Ou seja, ter princípios cada vez mais específicos, objetivos, bem trabalhados, bem delimitados, daquilo que acreditamos ser certo e errado, prejudicial e benéfico para a nossa vida individual e social, e socialmente falando. Quando eu dependo mais da lei do que daquilo que eu acredito, é muito problemático. Porque eu posso apoiar algo que é legal, mas que seria imoral, seria antiético. Assim como o oposto. Eu posso me opor a algo que é permitido e que é benéfico à sociedade. Então veja, o meu senso de moral e ética e a forma como eu trabalho com ele influencia muito em tudo isso. E o pior de todos é quando eu acho que eu posso fazer tudo o que eu quero. Aí não tem limitação legal,
aí não existe princípio moral e ético a ser refletido, a ser seguido. Então, o pior de todos é fazer tudo o que eu quero. O intermediário, que também não é o mais adequado, é fazer algo só porque a lei permite, ou não fazer só porque a lei proíbe, ou fazer ainda que a lei proíbe, né? Então, que seria o tudo que eu quero aqui. Mas o intermediário, que não seria o mais adequado também, deixar de fazer algo só porque a lei proíbe. Então, tudo que a lei permite, eu faço, independente de reflexão, só deixo de fazer algo porque a lei proíbe, mas não reflito sobre aquilo. E o mais indicado sempre é a reflexão. Como eu enxergo essa lei? Por que eu encaro que essa lei é benéfica para a sociedade ou por que eu encaro que essa lei é prejudicial? E se eu tenho bem delimitado o senso de moral, o senso ético, eu sempre vou olhar com ressalva para aquilo que eu quero. Eu sempre vou pensar nas consequências daquilo que eu quero fazer ou deixar de fazer, não só para mim, mas para a sociedade como um todo. Então, de todos os pontos, o ponto que talvez tenha sido o ponto menos valorizado ultimamente em algumas sociedades e que seja o ponto mais importante é o ponto relacionado à moral e à ética. Por isso eu entendo que deve haver um diálogo constante entre o direito e a lógica clássica, a reflexão diária, a análise global de algo, não analisar se algo apenas sob o seu aspecto do direito em si, das lógicas próprias que muitas vezes são estabelecidas no direito, mas buscar-se uma lógica mais concreta, mais abrangente, que considere todos os aspectos possíveis. Então, espero que tenha sido útil essa reflexão, que nós possamos refletir mais sobre o que nós fazemos, refletir mais sobre o que queremos em relação às nossas leis e ter mais cautela em relação ao que queremos para não acharmos que podemos fazer tudo o que queremos a todo momento e vivemos uma vida guiada apenas pelo instinto, que se transforma em um vício e aí em que eu perca todo o controle sobre até mesmo aquilo que eu acredito, até mesmo sobre os princípios que eu tenho e que tendem a guiar minha vida, independente até mesmo de como a lei fale, né? Então, se eu tenho um bom senso moral e ético bem definido, mesmo quando a lei permita, eu vou refletir. Mesmo quando a lei proíba, eu vou refletir se aquilo o mais adequado não seria modificar aquela proibição. E, quando eu tenho um senso moral e ético bem definido, eu vou sempre refletir antes de fazer algo, simplesmente porque eu quero. Um abraço a todos, até a próxima reflexão, que todos possam ter um bom restante de semana, graça e paz.